Olá! Para retomar a programação do Cine Debate UF, vamos assistir a Notícias do Fim do Mundo, de Rosberg Cariri, procurando ainda um diálogo com a ebulição de pensamentos, referências e visuais que acompanhamos no 10º Interculturalidades, Movimento Memorial 50 anos. O ator Alexandre Taylor trabalha coordenando um grupo de dança dramática popular, na periferia da capital Kibuna. O grupo é convidado pelo governador para fazer uma apresentação em uma festa oferecida ao embaixador de um país rico. Alexandre Taylor enxerga no convite um momento propício para o último e grandioso ato de sua vida, com consequências inesperadas ao assumir o nome do mestre Jacaúna. Na sequência, vamos poder conversar com o diretor Rosenberg Cariri, os atores Everaldo Pontes e João Paulo Soares, o pesquisador Oswald Barroso, com mediação de Pedro Gradella. A sessão é uma parceria com Sereia Filmes. Envie perguntas e comentários nos chats das nossas redes sociais e boa sessão! A gente acabou de entrar no ar, eu vou apresentar aqui e agradecer a presença, vai seguir a conversa, a gente estava uns minutos aqui antes. Eu queria agradecer muito e dizer que a gente está muito honrado, né, e agradecer a presença do diretor Rosenberg Cariri, dos atores Everaldo Pontes, João Paulo Soares, e do poeta, pesquisador e escritor Oswald Barroso. Nos últimos dias, assim, aí eu pensei da gente ir conversando, cada um se apresenta um pouco e fala, e depois a gente volta para fazer uma conversa. E pensei a gente começar pelo Rosenberg. Nos últimos dias, assim, eu fiz uma maratona, que eu recomendo, assim, de Rosenberg, e vi o filme do Caldeirão, sobre a história do Caldeirão, vi o filme do Guerreiro Alumioso e vi o Notícias. E, assim, aí me chamou muita atenção algumas coisas, assim, umas novidades do Notícias, né? Ou seja, o desdobramento de uma linguagem que já estava... Foi o despertador de alguém? Não, foi o meu telefone aqui, desculpe aí, mas desliga o celular. Não, tudo bem. Bom, Alô? tem isso, né? Ou seja, novos recursos e alguns Eu tô no meio do desdobramentos debate de linguagem aqui, que surgem em notícias. Aí. Mas também, assim, é muito interessante a permanência. E eu acho que tem a ver, assim, com Notícias também ter 10 anos de montagem e ele ser atual. Assim, tem algumas questões e relações de poder que se mantêm, dependendo da perspectiva que a gente observe. E é muito interessante que o Caldeirão, assim, né, numa interpretação minha, ele é sobre uma história de uma experiência de autogestão e que, de tão bem-sucedida, essa autogestão não poderia ser tolerada pelo poder da época. E no Guerreiro Alumioso, assim, esse personagem, que me lembra muito o personagem que Everaldo faz agora nesse filme, que é esse personagem que tem uma lírica, tem uma poética, é um brincante, e que, em algum momento, ele parte para uma ação direta, né? No caso do Guerreiro Alumioso, no final do filme, no caso desse filme, já desde o começo, mas que tem esse personagem que é um artista inquieto, né? E que busca uma ação direta pela via do confronto, ou coisas assim. E a outra coisa que me chamou muita atenção também é que o final do filme, né, a tela final que sobe, eu estava comentando um pouco antes com vocês, a gente veio de um evento agora chamado Interculturalidades, que a gente, nesse ano, a gente discutiu o movimento armorial, os 50 anos do movimento armorial, e uma das discussões tem a ver com as lumiárias, né, a Pedra do Reino e a Pedra do Ingá, por exemplo. E me chamou bastante atenção que o filme termina, né? Ele tem muitas referências, é um filme com muitas colagens, referências diversas de imagem, de cinema, homenagens, participações. E a imagem final dele é a Pedra do Ingá, talvez o registro mais antigo que a gente tem de um desejo de imagem, né? Isso também me chamou bastante atenção. Então, eu queria que o Rosenberg falasse um pouco da concepção dele de cinema,
trabalho dele, que é, né, é um grande realizador de cinema, um dos maiores, né, que a gente tem, e um pouco sobre esse filme, mas eu também queria que você conversasse um pouco sobre esse conceito do transbarroco e do figurativo. Pode ser? Aí depois, na sequência, eu queria ouvir o Everaldo também sobre a trajetória, o João Paulo, a experiência no filme também, e do Oswald também a gente podia conversar um pouco sobre o livro, né, Cultura Insubmissa, que você e Rosenberg fizeram juntos, e também ouvir um pouco sobre o filme, sobre o contexto de realização disso. Você podia começar pelo Rosenberg? Bom, boa noite, a Lívia, o Oswaldo, o Everaldo, meu querido amigo, o Paulo Soares, também queridíssimo, e o Pedro e o Arthur, né? O Pedro estava falando que o filme termina com as inscrições rupestres, né, lá da Pedra do Ingá, na Paraíba, né? Mas se a gente presta bem atenção, ali do lado tem o Ângelos Novos do Paul Klee, né? Que é de certa forma uma transmodernidade ou uma pós-modernidade junto com o que haveria de registro mais arcaico, vamos dizer assim, né? Mesmo porque o filme termina com aquele anjo e de alguma forma eu faço uma referência ao Walt Benjamin e ao Ângelos Novos, né? Porque o Ângelo Novo está lá, de repente, de costa para o futuro e imobilizado diante das ruínas, né? Das ruínas do seu tempo, diante dos destroços, da morte, da própria ruína da civilização ocidental, europeia e tudo mais. Bom, a ideia do filme era exatamente isso, era um filme que atravessasse épocas, né? Esse conceito do transbarroco é um conceito latino-americano que nasce na década de 50 com vários autores latino-americanos importantes, né? E que parte do fundamento da tragédia, da própria tragédia da colonização, né? Das igrejas que se erguem sobre os escombros, vamos dizer, dos templos incas e dos templos maias, e dos próprios artífices e artistas incas e maias construindo esses templos e lá já marcando os seus signos e as suas próprias, vamos dizer, insubmissões, né? E há também um conceito sim, o autor, um dos primeiros a pensar sobre isso foi o Lezama Lima. Foi um dos primeiros, mas tem muitos outros, o Carlos Fuentes e tantos outros, né? E mesmo o pensamento decolonial pensa também esse conceito do transbarroco e junto com a transmodernidade. Mas o que me interessa nesse transbarroco é exatamente essa herança e como ela se transforma na contemporaneidade, né? Porque há um discurso da modernidade ou há um discurso da pós-modernidade como se você vivesse num tempo e como nós não vivêssemos em vários tempos, ao mesmo tempo e simultâneos, né? Ao mesmo tempo você pode estar no shopping center, o terreiro da esquina está em outro tempo, a aldeia indígena está em outro tempo, os nossos tempos não são iguais, nossos pensamentos não são iguais, a nossa epistemologia também são diferenciadas, a forma como nós compreendemos e, vamos dizer, traduzimos o mundo, né? De certa forma, esse filme é isso, é um filme que se elabora em cima dos escombros de um país fictício, mas poderia muito bem ser o Brasil, né? Eu acho que, de certa forma, está aí, né? A realidade brasileira é mais dura, mais trágica e mais fantástica do que o próprio filme. O filme não alcança a realidade brasileira, né?
E, de certa forma, é isso. E eu trabalho um pouco também esse conceito da dobra, né, que é um conceito mais deleuziano, né, ou seja, da dobra que se desdobra em outras dobras, que é a dobra do próprio barroco. Né? Então, o filme vai se desdobrando de alguma forma e tal. E o próprio ônibus, ele tem uma concepção de uma nave, ou seja, uma nave barroca, né? E ali dentro tudo vai se transformando também à medida que as coisas vão acontecendo. Muda a luz, muda o figurino, de repente, quando o corpo do Everaldo, do personagem principal, está sendo fechado, por exemplo, vira uma floresta, né? Ou seja, tudo isso é fantástico, é figurativo, é tal. Agora, esse não é um filme só de um diretor, é preciso que se diga, né? Isso é um filme de equipe, é um filme de um tempo, é um filme onde os atores se jogaram de corpo inteiro. E nesse momento, eu digo com muita clareza isso, que tem o Everaldo inteiro nesse filme, tem o João Paulo, tem o pessoal do grupo de teatro, de Brincantes, que trabalha com Oswaldo Barroso, que se joga inteiro nesse filme e tem toda uma participação popular, né, porque o filme ele acontece inserido dentro de uma realidade. Né? Ele foi filmado num acampamento de sem terra, aqui na periferia de Fortaleza. Ele trabalhou com sem teto, ele trabalhou sem teto, ele trabalhou nos lixões, ele trabalhou de todas as formas. E junto com isso também com todo o lixo, eu diria, da própria sociedade, né? Porque é um filme que é quase um tsunami assim, de imagens e de som, e como nós vivemos hoje, praticamente sufocados por tantas mentiras, por tantos fake news, por tantas, vamos dizer, informações, por tantas manipulações, né? E o personagem principal é um tanto quanto quixotesco, né? Ao mesmo tempo poético, e aí mora a sua fortaleza e a sua beleza, e acho eu, a sua poesia e o seu sacrifício imenso, mesmo que ele pense no primeiro momento em aproveitar isso para maior brilho da sua, né, como ator e tal, mas os acontecimentos terminam levando e o conduzindo a outras formas, né? O filme parece muito com a tragédia brasileira, mas a tragédia brasileira, eu diria, é maior. É isso. Obrigado, Rosenberg. A gente pode, Geraldo, falar um pouco de você, um pouco da sua experiência no filme, a sua visão do filme. Está ouvindo agora? Está me ouvindo agora? Agora sim, abriu. Legal. Olha, falar desse filme, eu acho que nos obriga a falar do cinema brasileiro, do melhor que há no cinema brasileiro, que é o cinema de invenção. Nós temos uma herança de cinema de invenção que se transformou no melhor cinema brasileiro. Haja vista Glauber Rocha, Júlio Bressani, e toda aquela geração. O Luiz Rosenberg Filho, que o Rosenberg faz uma homenagem a ele. Eu acho que esse tipo de cinema nos alimenta muito, enquanto arte, enquanto cultura, e enquanto, principalmente, atividade política, pensamento político, conceito político, para enfrentar uma sociedade como essa nossa. Eu acho. Eu me vejo nesse filme do Rosenberg não como ator. Eu sempre me vejo como espectador. É engraçado isso que nos grandes filmes que eu já participei, que eu tenho o privilégio de dizer que eu estou muito ligado a esse tipo de cinema, o cinema de invenção brasileiro, desde Júlio Bressani com São Jerônimo, passando por oh, meu Deus, eu tenho um problema de memória com os nomes, viu? Passando recentemente por Tassiano Valério, em Pernambuco, passando pelo meu querido amigo Davi Teixeira, em João Pessoa. Eu tenho uma relação muito íntima com esse fazer cinematográfico, que é
que é a ideia, que é o cinema é o protagonista. O filme se torna o protagonista, e não os personagens, nem os atores. Isso eu sinto muito no filme, nesse filme do Rosenberg. Bom, antes desse filme, eu quero salientar que eu fiz, foi antes ou foi depois? Foi depois, claro. O filme tem 10 anos, né? Vai começar 11. Pobre Diabos também. Que dialoga muito com Notícias do Fim do Mundo, porque Rosenberg leva os seus conceitos e os seus personagens para a realidade, mas fisicamente e realmente. A gente, nesse filme, a gente estava nesse assentamento, e no outro filme mais recente, que é Os Pobres Diabos, nós fomos dialogar e conviver com uma trupe de circo. Olha que coisa engraçada isso, que deu uma riqueza, que dá uma riqueza muito grande ao cinema de Rosenberg. Essa coisa antropológica, que é ir na realidade, não inventar uma realidade. Olha, eu sou suspeito para falar desse filme, porque cada vez que eu estava dizendo para vocês, antes da gente começar, que eu saio da sessão muito emocionado. Quero fazer uma revolução. Eu acho que, como Jacaúna, a gente tem que sair para as ruas, gente. Alguma coisa, e fazer alguma coisa na prática. Pelo amor de Deus, nós, artistas. E a gente está vivendo esse momento, está aí após do filme. É impressionante essa colagem, esse transbarroco, que é realmente menos trans e menos barroco do que a realidade. Hoje, no Brasil, a realidade saiu do que é possível, né? Com esses governos que nós temos ali, passou de uma ficção para outra coisa. Bom, para terminar, é um grande prazer, tá? Sempre foi trabalhar com Rosenberg. Quando eu leio os roteiros de Rosenberg, eu fico louco. É muito excitante. É muito desafiador para qualquer ator você enfrentar os personagens de Rosenberg. Isso é muito constante, isso é muito forte. E o filme, como resultado final, esse filme tem que passar em todo o Brasil, tem que passar agora, nesse momento. É pena que nós estamos com as salas de cinema começando a abrir agora, mas um grande lançamento desse filme seria oportuno. Muito. Pronto, acabei. Obrigado, Everaldo. João Paulo. Então, essa coisa que o Everaldo falou, eu sinto também quando eu vejo o filme. O filme é muito fresco, né? Ele parece que foi feito esse mês, assim. É tudo muito atual. E eu gosto daquele prólogo que fala que só a dor e o delírio são reais. E é muito bacana ter essa informação já de início, né? Eu fui parar no filme, acho que pela indicação do Everaldo, assim, eu não me recordo. E aí, quando alguém... O embaixador, quem é que vai ser o embaixador? Aí chega eu. Todo mundo olhou meio assim. Ah, mas é o amigo do Everaldo. Eu fiquei... E foi o meu primeiro longa. Eu só tinha experiência com curta. E foi Poxa, esse filme só trouxe coisa boa para mim, porque eu já trabalhava no teatro com o Everaldo, e é muito bacana ter feito um filme desse. Parece até que não é personagem, parece que é a gente dando uma opinião da gente sobre o que está acontecendo mesmo. É muito, muito interessante. Quando entra a coisa do ônibus, eu tenho uma sensação que, eu não sei, que talvez Rosenberg tenha optado quase como uma cápsula, assim, que se desdobra, sabe? Ali a partir do ônibus. E aí entra aquela loucura toda, né?
cheio de referências, tem até Tolstói no texto. Foi muito bacana, gente, muito legal. Obrigado, Paulo. Eu vou clicar no microfone. A gente não te escuta, tem que liberar o microfone. Tem um ícone do microfonezinho vermelho. Na sua tela, na parte de baixo, se você descer o cursor, você vai ver que tem alguns... Pronto. Eu estava apertando lá em cima, aqui embaixo. Tá certo. Eu vou começar... Eu fiz um roteiro para falar sobre o filme. Primeiro é o todo do filme. O que é que eu pensei sobre o filme? O filme é uma memória escrita em linguagem cinematográfica em 9 anos. É interessante porque o Rosenberg está usando a linguagem mais usual dele, que é o cinema. Eu sei que ele trabalha com outras linguagens também. Eu estou fazendo a memória agora, escrevendo na linguagem literária, né? Ele fez o cinema. O período de tempo é mais ou menos o período que eu passei para fazer a minha, ele fez a dele. Terminou antes de mim. Então, é uma memória, de um cinema marginal e artesanal, feito com a reciclagem de materiais apanhados no tsunami de lixo. Eu estava vendo agora um vídeo, nesse instante, um filme sobre a tsunami, é igualzinho, tsunami de lixo, só tem lixo. É como se você pegasse todo o material já usado, de lixo, não sei o quê, e reciclasse e reprocessasse tudo isso. Eu tinha visto esse filme antes porque o meu filho, o João Victor, inclusive me representa muito bem no filme, né? Porque ele fez as músicas e tinha me mostrado o filme para me ter uma ideia e achar que tipo de música, como era, e pediu um conselho. E eu tinha visto esse filme, né? E fiz umas anotações na época e eu fiz agora outras. O Rosenberg usa uma narrativa mítica e metafórica, poética, como poesia, das tradições populares, como cortejo com autos, uma peregrinação. Mostra também o filme do filme, os bastidores, né, a preparação dos atores, numa linguagem não ilusionista. O cinema é um cinema de rua. Tem o teatro de rua, que eu fiz muito tempo, agora tem o cinema de rua. É um cinema de rua feito por marginalizados e seus aderentes, numa dramaturgia semi-improvisada, roteiro semelhante a uma romaria, através de dores e conduzindo luzes, trajeto feito a pé e de ônibus e talvez de avião também, né? É como se fosse esse negócio que vocês falaram, é como se fosse um bólito que vai atravessando as coisas, né? Narra a vida como um caminho que atravessa fatos e pessoas familiares, mestres e amigos. Aí eu me toquei muito, porque cada vez que eu via um mestre desse, parece que tinha uma lembrança muito forte, né? Mestres como a mãe Jurema, né, que é uma referência para mim importante, que eu sou catimbozeiro, né? Como o mestre Aldenir, o Patativa, que é padrinho do filho meu, né? Meu compadre também, como é do Rosenberg, o conselheiro, a Beata Maria de Araújo. A pandemia não foi citada, mas ficou subtendida. E eu senti a falta do Beato Zé Lourenço, né? E do Caldeirão, que foi um dos temas mais trabalhados pelo Rosenberg e que acho que se perdeu no lixo a imagem dele aí, que eu não vi, né? Então, narra uma vida como um caminho que atravessa fatos e pessoas, incorporando todos os que marcaram sua existência, como lembranças indeléveis. Narrativa atemporal, histórica e contemporânea. Usa eternas profecias
utopias. Me lembrei muito da Ave de Jesus, né? Não é por acaso que ele cita a Ave de Jesus, e o Ave de Jesus tinha essas profecias todas do que estava acontecendo, do que aconteceria, né? Que está acontecendo hoje mais rápido do que a gente pensou. Tudo isso está se realizando, né? Narrativas históricas e contemporâneas usam as eternas profecias, mostrando que todas as épocas são contemporâneas. Esse negócio que o Rosenberg já falou aí, não é? Para caracterizar o momento em que vivemos, de modo profundo. Trabalha com símbolos tradicionais e contemporâneos, como o Mickey e o Michael Jackson, que eu achei muito interessante esse negócio, que junto com coisas de 100 anos, de 100 mil anos atrás, ele trabalha com coisas mais recentes, né? O lixo moderno, né? Trabalha com uma equipe de atores, técnicos e realizadores que prima pela qualidade, formada por amigos, familiares e mestres, sem deixar de fora nenhum. Sinto-me contemplado pela música do meu filho João Victor. Perpassa os mundos imaginários e virtuais. Eu me lembrei dos games, né, que ele incorpora aí a luta nos games. E meu filho vive desses games hoje. Eu faço uma força danada para ele sair dos games. Ele só quer estar nos games, né? O Raoni, né? Revelando a realidade em diferentes dimensões. Agora tem mais uma página aqui de anotação. É melhor passar para outros aí, eu depois voltar, né? Não, pode falar. Posso? Você muito... Eu procurei, eu sabia que tinha pouco tempo. Você é muito compacto, né? Fica à vontade. Procura focar o mundo atual de modo distanciado, a partir do alto de uma favela. Temos como referência a fortaleza atual, desenvolvendo sua trajetória no universo do povo. Faz a denúncia da opressão e, particularmente, do colonialismo, numa luta que coloca à frente os índios em busca da liberdade e da utopia. Isso é muito importante. A grande referência de hoje, de se construir uma nova civilização, eu estava vendo que, mesmo onde havia Chernobyl, nas grandes usinas nucleares, quando eu vi esses desastres, essas catástrofes, a natureza está se recuperando. E se recuperando muito mais rápido com a ausência dos humanos. Os humanos não sobrevivem nessas áreas afetadas pela energia atômica, não é? Mas os bichos e as aves sobrevivem, entende? Isso é interessante, isso, a capacidade de recuperação da natureza, não é? Jacaúna seria o próprio Rosenberg? A utopia e até em particularidades como o gosto pelas conversas alegres com os amigos nos bares. Rosenberg gostava disso, agora não sei que não vai mais não, mas é muito bom. Conversar com os amigos nos bares é bom demais, né? Ninguém quer mais sair mesmo. E o Everardo também gosta. O Jacaúna gosta demais. Né? Uma cachaçazinha, ó. Uma cachaça ótima. Aí, viu? Agora, só para terminar, eu vejo isso também como uma despedida em cenário composto por um tsunami de lixo, por nós marcada, por nós herdada, essa tsunami foi herdada por a gente e por nós também produzida, de séculos de civilização moderna. Né? Aí eu tinha a dizer, isso não é barbárie, isso é civilização. Barbárie são os índios, né? Isso é civilização. Em forma de delírio retroativo sobre sua vida, porque ele passa por todas as pessoas, pelos lugares, pelos acontecimentos, é como se você fosse a vida toda. E geralmente, quando a pessoa está perto de se despedir, e está pronta para fazer a despedida final, ele tem esse processo de delírio, né? É como se fosse um grande delírio circular, né? Grande delírio circular, cíclico, né? Está terminando. Em forma de um delírio retroativo sobre sua vida, que termina sem temor e com a coragem de encarar a morte, depois de uma vida traduzida pela beleza do anjo do Apocalipse. Eu achei aquela última cena, aquela anja, né, como
o Everaldo disse aí, o Pedro disse, mas eu disse, o anjo não tem sexo, né? O anjo, mas devia ser, por isso pode ser uma anjo, né? E então, porque quem está nisso é porque viveu muito, e a vida já valeu a pena. Ninguém tem mais medo, porque o que a gente tinha que fazer já fez. O que que o cara pode fazer com a gente agora? Matar? Não, estou cagando para isso, entende? Eu já fiz o que eu tinha que fazer, o Rosenberg já fez o que tinha que fazer, as pessoas da minha idade, mais do que a dele, que eu sou mais velho do que ele, já fizeram, não estão mais nem aí para morrer ou não morrer, não tem mais medo de nada. É isso aí. Muito bem. Obrigado, Osmo. O Rosenberg queria comentar um pouco? Tem mais questões? Não sei. Não, são todas questões muito importantes, né? Eu queria só... Oswaldo tocou num ponto que eu acho importante. Esse filme tem muito a ver com a vida da gente mesmo, e com a visão, né? E com a angústia que a gente vive, vamos dizer, nesse país, né? Eu tenho muita vontade de deixar de fazer cinema, assim, é uma coisa, porque eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de outras coisas. Agora mesmo eu estou escrevendo uma tese de doutorado sobre o Divino Espírito Santo e estou adorando também escrever esse texto, vamos dizer, mais teórico, né? Viajei bastante por outros países fazendo essa pesquisa, mas ainda tenho outros filmes, assim, mais radicais e mais experimentais, para fazer. Gosto sempre de trabalhar com o mesmo grupo de pessoas, com os mesmos atores, com os mesmos técnicos, né? Nesse próximo filme eu tenho, inclusive, um desafio imenso para Everaldo, para ele fazer o papel de um espanhol velho e louco. Bom, vai dar certo. Quem sabe o João Paulo também esteja disponível nesse tempo para a gente trabalhar junto. Bom, mas o certo é o seguinte, é que há um certo... Cinema é uma coisa muito difícil, é muito cara, ou seja, a gente tem que dar muita energia, é muito inglório, entendeste? Você faz um filme, eu chamo o nosso cinema o cinema do silêncio. É um cinema que faz e se cala no tempo, porque o cinema só existe no contato com o outro, com a sala, com o público, não é? Isso é um cinema. Esse cinema eu vejo ele sendo projetado nas romarias, eu vejo nas praças públicas, eu vejo, não é? Mas o nosso cinema não tem espaço para fazer cinematográfico aqui. Então você passa 8, 10 anos tal, fazendo um filme, e depois esse filme é visto por meia dúzia de pessoas, isso é tudo, tá? Por outro lado, há toda uma leitura que se faz desse filme, tá? Ou você tem, por um lado, uma crítica, você tem, por um lado, um estudo acadêmico que pode levantar questões importantes e tal, mas mesmo todos esses olhares são olhares permeados pelas categorias de classes sociais, de uma burguesia, eu diria, ou de uma classe dominante que nem compreende o que está nesse filme, porque são signos e são símbolos que geralmente a classe média, ou seja, passa ao largo e não compreende, né? Então se pergunta, então por que faz? Ora, se faz porque a vida é fazer também, a vida é acreditar, a vida é um pouco a história do Sísifo, carregando aquela pedra e chega em cima da montanha e ela rola de novo, e você vai de novo e tal, entende? E a arte não salva nada, a arte não muda nada, a arte é apenas um exercício que revela, vamos dizer, as inquietações, as nossas dores, as nossas angústias, vamos dizer, mais profunda, e que, às vezes, vai de encontro às angústias de uma coletividade, não é? Então é isso, ser artista é um ofício
duro, muito duro, não é fácil, né? E nos compensa, às vezes, saber que você trabalha com pessoas maravilhosas. A trilha sonora do João Vitor, por exemplo, é uma coisa muito importante nesse filme, né? O trabalho dos atores nesse filme é um presente, é uma graça, porque se entregaram de corpo e alma, acreditaram em mim, eu até hoje agradeço por eles acreditarem, né? E eu deixo sempre muito espaço para que eles atuem, para que eles cresçam, para que eles sejam donos do filme de alguma forma. O Petros, por exemplo, que fez a fotografia, o Petros tem uma fotografia que é outra coisa, uma fotografia de quadros muito bem compostos, de tempos muito estendidos, né? Esse filme é uma outra coisa, ele se dispôs a trabalhar comigo, a fazer, a usar essa outra, vamos dizer, linguagem, né? Mas a questão toda colocada é o seguinte, é o que se faz com um filme depois de pronto. Entendeu? Num país onde as salas estão todas ocupadas pelo cinema norte-americano, pelo cinema hegemônico, onde as questões institucionais complicaram muito para o cinema brasileiro, praticamente barraram todo o processo de produção e de incentivo à distribuição, né? As pequenas produtoras não têm como bancar a exibição de um filme, não é? A venda de um filme para a TV parece uma piada, sabe? Eles pagam 10, 15 mil reais de licenciamento para exibir durante 3 anos, vamos dizer, um filme. É tudo muito complicado, é tudo, vamos dizer, muito difícil. Esse glamour que se cria em torno do cinema e coisa e tal é uma coisa que tem que ser bastante, vamos dizer, discutida. Não há espaço para o cinema brasileiro nesse país ocupado chamado Brasil. Entende? Então, nosso cinema é realmente, por um lado, um cinema de resistência e, por outro lado, um cinema do silêncio, porque não consegue falar por mais que fale. Pensando aqui, assim, colocando, a gente tem também a nossa sala de cinema, né? Nesse momento a gente não está aberta, mas que a gente tenta ser um dos poucos lugares, e a gente sabe como isso é insuficiente, mas um espaço para o cinema brasileiro, para o cinema de experimentação. E a gente sabe que a gente também só consegue fazer isso por condições muito especiais, uma sala de cinema de uma universidade pública e outras questões. Pedro, vocês vão exibir esse filme na sala? Estão convidadíssimos. É só a gente poder abrir, que certamente. Vocês abriram a sala de cinema? Assim, como é uma sala de universidade pública, a gente está sobre também as regras de funcionamento da própria universidade. Então, o processo de aulas, a volta. Então, a gente não abriu, não, então. Não abriu ainda, não. Não, nem os outros espaços, como o teatro, a galeria. Você fala que o cinema do Rio estão abrindo, né? Sim. A rede NET Botafogo, a rede Itaú Botafogo, Gávea, os principais, tudo do shopping estão tudo abrindo. Horários especiais, lotação especial, dentro de um protocolo todo especial para não contaminar. Então, vocês podiam fazer um lançamento desse filme físico. Claro. Não, só para explicar mais ou menos assim, esse caso específico, mas sem dúvida a gente tem todo o desejo de lançar. É porque essas regras de abertura dos cinemas e tal, que os municípios, a gente está no município de Niterói, e tem as regras de abertura, elas são do setor cultural em específico. Então, a gente tem essa particularidade que a gente é da educação, né? Então, a gente está dentro da universidade pública. Então, o nosso funcionamento depende de outro processo de liberação, que inclui a volta às aulas, etc. Então, a gente entra em outro campo de discussão. Mas, sem dúvida, a gente tem todo o interesse de lançar o filme, assim como passar outro. Oi, termine. É porque o Rosenberg falou aí desse cinema do silêncio. Meu Deus, me dá uma tristeza muito grande isso. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro, Rosenberg, que com
Pobres Diabos, por exemplo, o lançamento dele no Rio de Janeiro foi uma coisa muito interessante, porque foi visto pelos formadores de opinião aqui do Rio e um pouco de São Paulo. Então, o filme teve outra repercussão. Então, eu ainda acredito muito nessas salas alternativas, sabe? Eu ainda acredito nesses lançamentos menores, com vamos dizer assim, uma elite do cinema, críticos, formadores de opinião, público convidado, que ajuda muito a divulgar o cinema, sabe? E a gente corre o risco de perder até isso. Você lembra, Rosenberg, que com os Pobres Diabos, depois do lançamento aqui no Rio de Janeiro, muita gente ligando para mim que nem sabia do filme, não sabia que existia o filme. O filme é genial, porque toda aquela discussão em cima. Era bom você fazer outra sessão com o Pobres Diabos também, porque a gente ia meio que ver essa questão da cultura popular, como é que Rosenberg lida com esses temas, que é uma coisa rara no cinema brasileiro, sabe? Por exemplo, o circo, que é um tema muito usado no cinema brasileiro, você acaba fazendo um filme que maquia muito a realidade do artista de circo. Aí eu acho que Pobres Diabos vem dar outra discussão em cima disso. Acho muito oportuno, com também Notícias do Fim do Mundo. Tem tudo isso. Eu acredito muito ainda nesse tipo de lançamento. É menor, é pobre, é silencioso, quase que é silencioso, mas divulga muito. Divulga. Eu vivi essa experiência com Pobres Diabos. Em que ano foi, Rosenberg, aqui no Rio? Eu não me lembro não, mas foi uma noite inesquecível, né, Everaldo? Inesquecível. A recepção dessa noite é que foi inesquecível. Foi muito bacana. Muitas ligando para mim que nunca tinha visto a realidade sendo mostrada daquele jeito, com aquela poesia e daquela forma, sem maquiagem. Isso é muito bom, cara. Então, eu acredito que esse filme, Notícias, pode ainda ser visto e impactar muita gente ainda. Eu acho. Então, a gente tem que ir atrás de uma distribuição. O problema do Brasil é distribuir cinema. Como distribuir cultura? Não só cinema, mas música. As rádios não têm mais espaço para a música popular brasileira, os teatros não abordam os temas brasileiros, e o cinema não exige o cinema brasileiro. Mas há caminhos, eu acredito muito nos caminhos. As salas alternativas, até mesmo os festivais, e aí eu questiono muito os festivais que dão prêmios. Eu acho que poderia, como no teatro, poderia abolir essa história de prêmio no Festival de Cinema. Sabe? Porque Rosenberg tocou no problema da classe social. Isso é importantíssimo para definir um julgamento de um filme. Bom, eu não quero levar para essa discussão, não, porque chegaria daqui a pouco da meia-noite e a gente aqui. Everaldo, só para te dar uma boa notícia, a Bárbara está escutando o debate. Ela tem uma distribuidora e está convocada a lançar esse filme, hein? Oi, Bárbara. Eu posso dar um palpite aí nesse negócio? Deus. É o seguinte, eu acho que a gente tem que enfrentar a realidade em que a gente está vivendo. A gente parece estar muito otimista aí, né? Que tudo não vai faltar normal nada. Antes já não era normal. Eu sou de teatro, o Everaldo também, o João Paulo também. E a gente sabe que antes eu fazia espetáculo, quando tinha 100 pessoas, era pouco assistindo. Hoje, a gente vai para uma peça de teatro, tem 20 no máximo. Entende? Os grandes teatros mesmo estão esvaziados, os pequenos, tudo. E os cinemas também estão esvaziados. Então, isso vai demorar muito ainda, ou não sei, não vai voltar ao normal mais, só na outra civilização, só depois que os 3 estrondos que abalarão do mundo, né?
Então, a gente tem que se adaptar. Eu estou dando aula agora online, virtual. Minhas aulas agora são virtuais na universidade. Então, esse negócio você tem que ver, fazer. Vou fazer um lançamento agora de meus novos livros pela Amazon, virtual. Não tem mais como a pessoa sair distribuindo. Antes eu distribuía e vendia o livro de mão em mão no meio da rua. Hoje não dá mais, entende? Então, pensar que vai voltar o pessoal para os cinemas, para os teatros, é besteira, isso não tem sentido. As coisas vão vir novas pandemias, vão vir tsunamis, vão vir muita coisa por aí. É o destroço da humanidade, entende? Então, temos que nos adaptar. Eu acho que lançamento virtual é muito bom e pode ser visto por muita gente, muito mais que presencial. E eu acho que temos que pegar essas redes, essas populares. Claro que você podendo fazer lançamentos também particulares, assim, num lugarzinho, nas comunidades, pequenas comunidades, para um certo número de pessoas, é ótimo, entende? Como os colégios presenciais agora, as aulas antes eram com 40 pessoas, agora não tem 5, 6, 7, 8. Diminuiu o tanto de aluno, porque não pode mais tanta gente junto. Então, a gente tem que reinventar nossa forma de difusão. Não tem que ficar achando que vai voltar tudo normal. Não tem mais normal. O normal é o destroço. Entende? Oi, João. Posso... Pode. Eu queria comentar uma coisa dessa coisa da exibição e do espaço da internet pela experiência que a gente está tendo, mas depois também, assim, a gente falando de silêncio público, tem diversas manifestações do público que assistiu a gente, que está acompanhando o debate também, algumas questões que eu queria passar para vocês, para a gente, né, fazer esse diálogo. Esse mundo virtual, às vezes, dá essa sensação que a gente está aqui numa comunidade pequena entre a gente, mas teve um público que assistiu o filme e que está interagindo com a gente também. Mas, desde o começo da pandemia, a gente começou com esse projeto, o Cine Debate, às quintas-feiras. A gente está passando filme todas as quintas-feiras desde então. Muitos como esse, assim, pouco vistos ainda nas salas de cinema comum. E me parece também essa questão da adaptação. E um acordo e a conversa que a gente tem com todos, inclusive com Notícias, é que, ao voltar o funcionamento, a gente vai programar em cima desses filmes. Ou seja, toda a nossa programação também está vinculada a essa programação virtual que a gente fez. A gente ainda vai ver qual é o resultado concreto disso, mas assim, muitos filmes chamaram bastante atenção. E como a gente exibe e ele não fica online, tem procura, tem desejo por assistir na sala. É muito comum o comentário tipo: esse filme é para ser visto na sala de cinema. As pessoas conhecem com o áudio da sala de cinema da UF, as pessoas que conhecem essa sala específica. Então, tem um tipo de mobilização que, sim, pode ser um caminho de lançamento, de repercussão. Esses caminhos virtuais apresentam algumas possibilidades que podem ser interessantes. Mas, enfim, acho que depois a gente pode seguir nesse assunto. Eu queria só ler os comentários do público e, de repente, a gente conversar um pouco. O querido Di Freitas, né, que já esteve com a gente em vários projetos, grande músico, cafeteiro, luthier, professor de música, um cara muito bacana, bom fotógrafo também, o cara tem muitas habilidades, já esteve com a gente em vários eventos aqui. Ele disse que cenas de um passado recente e de um futuro distante, um pé no real e um pé no encantado. Grande Rosenberg. Grande Freitas, é um querido. Grande artista. O Valfredo Barreto. Parabéns, Rosenberg Cariri. O Adécio Antônio, Geraldo Pontes e João Paulo Soares são atores incríveis no filme. O Adécio Antônio, de novo, parabéns à equipe e diretor, e viva o cinema brasileiro. Valeu, Adécio. O Valfredo também, né, excelente filme, nota 10. A Maria Ilka, essa coisa talvez do virtual. Acessei ao acaso e estou amando, parabéns. Então, ela veio parar aqui para assistir o filme. A Lúcia Cavalieri disse: estarrecedor prelúdio de tempos sombrios demais. A Bárbara Cariri, Everaldo e Paulinho, saudade desse elenco. A Maria Ilka Santos,
como surgiu a ideia desse filme? Aí a gente chega já numa pergunta, né? E a Maíra Maia, como foi o processo de filmagem? Vamos ver se a gente tem mais um aqui. A Elaine Busato, Tempo de Brincar, ela, eu acho que deve ser esses nomes de internet. Rosenberg, Arrebentando Meu Coração com Verdade e Poesia. A arte não muda nada. Queria ouvir, a maioria foram manifestações assim, esse cinema do silêncio fez um certo barulho aqui na internet agora que a gente passou, e a gente tem, colocando ali como é que eram as perguntas, como surgiu a ideia do filme, né? Foi, e o processo de filmagem. Aí eu me somo também que assim, tem um trabalho muito interessante, né, de colagem de imagens que foram captadas de vários lugares, imagens documentais. Eu, como, né, aqui da região do Sudeste, assim, eu fiquei muito impressionado com o impacto, com a força das imagens das ocupações nas comunidades do Rio de Janeiro, a imagem do tanque do cavalo comendo lixo, assim, uma série de cenas assim, que estão numa força, assim, falam por si só, essas imagens sozinhas já motivam uma série de experiências, principalmente para quem vivenciou essas experiências de perto. Nossa. Acho que as perguntas que a gente teve foram essas duas. O Rosenberg podia falar? Acho que a câmera dele... Acho que você desligou a câmera, Rosenberg. Ele saiu. Rosenberg? Alô? Você está aí? Alô? Oi. Acho que você desligou a sua câmera. Pronto. Tá me vendo? Sobre a ideia do... Agora sim. Agora a gente está te vendo. Pronto. E aí? É para... Eu estava sem ouvir. Como surgiu a ideia e esse processo de montagem, né? Esse processo de produção do filme. Pronto. Agradecer o pessoal todo que está assistindo aí o filme, os recados e tal. O Walter, lá do Tempo de Brincar, pessoal muito bacana aí de São Paulo, sabe? Ele e a esposa, atores maravilhosos, e músicos e compositores e brincantes. Esse filme, a montagem desse filme foi um longo processo, né? Na verdade, nós filmamos isso em pouco tempo. Eu acho que com os atores principais foi coisa que nós filmamos tipo 10 dias, mais ou menos, não foi, Everaldo? 10 dias por aí, o João Paulo deve lembrar disso. E depois a gente foi filmando as cenas, vamos dizer assim, de borda, as cenas de periferia, as cenas de tal. E muito tempo depois, fomos filmando também acontecimentos da vida real, tudo quanto ia acontecendo socialmente, a gente ia filmando e, de alguma forma, ia incorporando no filme, né? Então, foi um filme de um processo longo, foram quase 8 anos fazendo esse filme, mesmo porque ele tem muitas janelas abertas, tem muitas dobras, tudo quanto acontecia no mundo cabia dentro desse filme, né? E ele foi mudando ao longo dos anos. É um processo riquíssimo que eu deveria ter documentado. Ou, quem sabe, um dia eu consiga ver alguma dessas versões para a gente ver. Era um filme vivo, no sentido que ele estava sempre transformando. Todo mês eu filmava, incluía, aí vinham os imigrantes do Mediterrâneo, incluía os imigrantes do Mediterrâneo, aí acontecia, arrebentava uma rebelião indígena na Bolívia, eu colocava isso, ou seja, uma rebelião na favela. O filme não acabava nunca, né? Não acabava nunca. Me lembro bem que foi o Petros que disse um dia para mim, disse: papai, acaba esse filme, senão o senhor vai passar o resto da vida fazendo esse filme. Ele tinha razão, porque o filme, na verdade,
Era um lugar de pensar Brasil. Entende? Era um lugar de pensar o mundo, era um lugar de eu me situar e, de certa forma, de fazer uma reflexão. Não é? Até que eu resolvi que era daquela forma, peguei os últimos acontecimentos daquele ano, né, incorporei nesse roteiro que também se desdobrava, que também se transformava. Então, foi um processo muito rico, só possível porque eu tinha meus próprios meios de produção, tinha minhas câmeras, tinha minhas ilhas de edição, e podia dispor disso à vontade, uma colaboração assim, muito generosa do Petros e de amigos como Érico Paiva, o Sapão, que fez uma mixagem maravilhosa, o trabalho de som desse filme é excelente, né? Porque o som também ajudou muito a criar. Muito desse som, desse estilo, desses helicópteros, dessas coisas todas que parece um filme de ação norte-americano, às vezes, tal, foi tudo uma construção pensada, um desenho sonoro muito bem construído pelo Sapão ao lado da trilha sonora. Né? Então, é todo um trabalho de colaboradores, né? E foi assim que terminou o filme se configurando. A exibição inicial desse filme aqui no São Luís, acho que foi muito bacana, né? Everaldo e o João Paulo estavam lá, foi assim uma festa, uma alegria, uma recepção calorosa, vamos dizer, do público, e foi bacana, foi bacana. E o processo foi esse, foi um filme que foi se construindo ao longo do tempo, como sendo também um lugar de reflexão, e do meu estar no mundo, e do meu ser no mundo, e do meu agir no mundo. Everaldo, você tem que clicar no microfonezinho. A gente não está te ouvindo. Ah, mas quem te ligou? Eu não me liguei, não. Ei, Rosemary. Tudo bem, tudo bem. Rosemary, e a ideia? A pergunta foi, a ideia surgiu. Qual foi a ideia que fez o filme? Olha, pronto, a ideia é bem mais antiga. A ideia nasceu na década de 90, num conto chamado Os Dozes do Reisado. Né? Eu tenho uma ligação muito forte com os grupos de reisados e de congos lá do Cariri, com muitos artistas populares do Cariri. São artistas e mestres que me marcaram profundamente a minha trajetória. Oswaldo é um dos estudiosos do reisado, é inclusive um dos grandes especialistas no Brasil do reisado, já publicou vários livros sobre isso, né? E era um conto de pessoas que eram presas lá na região do Cariri, e um dia a primeira-dama, para fazer um ato de caridade no Natal, ia lá e libertava aqueles presos. Só que antes eles iam fazer uma apresentação, e nessas apresentações era rebelião dentro do presídio. Tá? E esse conto foi se transformando, virou Notícias do Fim do Mundo, para você ver como uma ideia, né, cresce, toma formas, mas é isso, nasceu praticamente dessas duas coisas, né? E eu queria muito trabalhar com o reisado, porque há muito esse discurso da questão do folclore, porque folclore como uma coisa atrasada, como aquela coisa da gente pobre, das periferias e tal, e eu queria chamar esse reisado como sendo protagonistas, vamos dizer, de uma história e de uma pós-modernidade, eu diria, né? De um discurso de pós-modernidade, né? Foi mais ou menos isso, assim, que me inquietou e me levou a esse filme. É muito interessante isso. Você estava falando desse o filme, né? Faz essa colagem transbarroca, assim, mas eu também, assim, vendo as roupas do reisado, e também eu tenho interesse sobre essas questões, assim, toda a construção dessa vestimenta, a quantidade de referências externas, os estudos e a reutilização de materiais, a adaptação desses materiais, além de eu achar que, assim, eu assisti muito filme pensando como olhares estrangeiros também veriam
toda aquela riqueza de elementos, né? E esses personagens, eles produzem uma cena muito forte, assim como ainda mais inseridos naquele cenário do ônibus, né? Esse cenário que transmuta com aquelas luzes, assim. Aquilo é Pedro, eu queria só é bom a gente lembrar aqui o trabalho marcante do Sérgio, né? Sérgio Silveira, que tem a direção de arte. Né? Ou seja, Sérgio trabalhou com pouquíssimo dinheiro. Ele foi no Emaús, que vende objeto que recebe de caridade, de coisas parecidas, tudo coisas recicladas e tal, transforma aquele ônibus em momento numa Capela Sistina, né? Com o Michelangelo lá atrás, o Deus tocando o dedo do homem, de repente ela se transforma em outra coisa, de repente. Ou seja, foi um trabalho de uma inventividade, de uma engenhosidade, vamos dizer, muito grande, com pouquíssimos recursos, né? Lembrando que esse filme foi feito praticamente com recursos para fazer um curta-metragem, ou coisa parecida com isso, né? E o resto fui eu que praticamente banquei o resto do filme, com recursos próprios e tal. Né? Uma coisa que eu gostei muito de fazer. Era um filme que faltava na minha filmografia, né? Ou seja, ele não é um objeto estranho, na verdade, eu tenho uma trindade uma trindade mesmo, que é o Caldeirão, Siriará e ele. São meus 3 filmes mais experimentais, radicais e que eu gosto muito, vamos dizer, desses filmes. E pretendo fazer. Eu não quero mais fazer cinema. Uma coisa eu quase resolvi. Eu não quero mais fazer cinema de narrativa clássica, de dramaturgia comum. Eu quero coisas assim como Siriará, como Notícias do Fim do Mundo e outras. Né? Há um diretor de cinema que eu conheci tardiamente, eu posso dizer. E quando estive na Polônia, fui atrás, inclusive, de saber mais sobre ele e tal, que é o Tadeusz Kantor, e o Teatro da Morte, né? Que trabalha com bonecos e tem uns espetáculos dele famosíssimos, né? E eu quero muito fazer um filme antifascista, tá? E que eu quero trabalhar com isso, com esses elementos. Quero trabalhar com bonecos, quero trabalhar com caretas, quero trabalhar com outras coisas, com outros elementos e tal. Claro, fundamental os atores, né? Porque os atores são o sangue dessa história. Pelo menos para manipular os bonecos, né? Não só. Agora eu faço como o outro, me aguarde. Com essa deixa dos atores, assim, a gente falou muito do processo, né, da perspectiva do Rosenberg no processo do filme, mas eu queria ouvir também dessa pergunta que o público fez, assim, esse processo de interpretação de vocês, do Everaldo e do Paulo. Fala aí, Paulo. Paulo tem muito o que falar, viu? O depoimento de Paulo é importantíssimo. Olha, como é aquilo que eu falei, que a minha chegada ficou todo mundo olhando, esse aqui é o embaixador, eu tive que penar um pouquinho, porque eu não sabia como eu ia fazer aquilo, mas a gente... E também a gente pegava, às vezes, era muito bom isso, porque era muito adrenalina. A gente pegava, às vezes, ele dizia assim, o Rosenberg, esse texto aqui novo, um texto para a gente falar já daquele dia de filmagem. A gente ficava louco. Eu e o Everaldo e a Major, a gente botava... Lembra disso, Everaldo? Que a gente... E agora? Como é que a gente vai falar isso? Mas a coisa... A gente entendia tanto, né? Olha que loucura. Mal sabia a gente que a gente ia fazer um filme assim. Ele tinha que estrear agora mesmo. Ele tinha que passar esse tempo todo para poder estrear agora. Mas eu acho que eu fiz muito com a ajuda. As minhas cenas era a maioria com o Everaldo. Então, eu meio que a gente
já faz teatro junto, eu ia entendendo. E tinha aquele grupo de teatro muito legal ali. Eu me lembro que às vezes a gente ficava assistindo eles, assistindo o menino que faz uma participação pequena, lendo lá uma carta. É muito legal aquela figuração de luxo, né, com aqueles atores também. Então, o processo foi muito assim. Mas eu me lembro que a última cena, aquela lá da morte, que ele coloca a máscara, eu me lembro que eu fiquei me aquecendo um pouquinho, e o Everaldo ficava olhando para mim, tirando onda. Não precisa não, Paulo, você se aquecer assim. Mas eu aquecia. E aí a gente... Enfim, foi muito bacana aquilo, aquele convívio, o Petrus com aquela câmera. Aquilo ajudava muito a entrar no clima. A gente ficava, o quê? Às vezes uma madrugada inteira, não é? Acho que era tipo isso, a gente ficava a madrugada inteira. Assim. E haja cena, e haja silêncio. Everaldo quer comentar um pouquinho? Eu acho que é muito louco o processo de filmagem e você vê o resultado. Olha, isso tem sido muito louco para mim. E esse filme de Rosenberg é um exemplo primoroso disso. Em que nós acabamos de filmar tudo. Eu lembro que nós comentávamos, eu e o Paulo, meu Deus, no que é que isso vai dar? Como é que Rosenberg vai aceitar, né, isso num conceito, numa narrativa? Como? Eu não imaginava. Eu me lembro que antes do filme ficar pronto, nesses 8, 9 anos, eu fui várias vezes a Fortaleza fazer outros trabalhos com Rosenberg, com Petrus, e eu achava que esse filme não ia ficar pronto. Eu lembro quando eu voltava para ver Pessoa, Paulo dizia, Everaldo, e o nosso filme, quando é que estreia? Eu disse, Paulo, bota as papas de molho, porque eu acho que é o tempo do Rosenberg. Enquanto ele não se ficar satisfeito com as imagens que ele vai ter que buscar, ele me falava sempre, olha, estou buscando umas imagens para reforçar o que eu quero falar no filme, mostrar todo aquele contexto, que não é para agora. Isso é muito incrível, porque o cinema, como ele disse, ele vai se fazendo. O cinema é do momento agora. Eu assisti outro dia o último filme do Orson Welles, que durou também uma eternidade para ficar pronto. Acho que durou mais ou menos esse tempo que o Rosenberg teve que fazer o Notícia. O último filme do Orson Welles chama O Outro Lado do Vento, The Other Side of the Wind. É incrível o processo, é muito parecido com isso, sabe? Ele começa a filmar, porque aconteceu alguma coisa, depois não tem dinheiro, sempre não tinha dinheiro para nada. Ele fez um filme todo com o dinheiro dele e dos amigos. É incrível que isso parecia muito com esse processo do Rosenberg procurando imagens para terminar o filme. E depois que eu vejo o filme na tela, gente, cara, é incrível. Eu não consigo me ver, eu só vejo a atuação do cinema, né? O cinema em busca de uma metáfora certa, de uma frase certa, de uma imagem certa, de uma música certa. Isso é incrível. Ver o processo de Rosenberg na mesa de edição quando você vê o filme pronto. É lindo demais. Parabéns, meu velho. Muito bom. Everaldo, falar em velho, rapaz, eu tive uma experiência ótima agora, hein? Eu estava filmando uma aldeia indígena, Chavante. Fazendo um documentário sobre o Chavante. Na verdade, produzindo um filme para um diretor Chavante rodar esse filme, né? E o dia inteiro eu ficava lá e
tal, com a moçada e com os mais jovens que falavam alguma coisa de português, porque quase todo mundo lá só falava chavante e tal. E quando foi numa noite lá, tinha sempre o Conselho dos Anciões, que se reunia ao redor de uma fogueira. Tá? E à noite lá, a correteiros mandaram me chamar. Tá? E eu fui assim, sem querer saber. Quando eu cheguei lá, eles disseram o seguinte: alguém traduziu para mim, eles mandaram me chamar, seu lugar é aqui, no Conselho dos Anciões. E eu lembro, É uma honra. É uma honra, né? Em uma das noites, em muitas, mais de uma noite, que você disse, Everaldo, eu não sei, eu estou fazendo um apanhado disso aqui, lá na frente eu vou saber o que vai acontecer. E olha que loucura isso, né? Era um pouco, tinha disso também, tinha esse lado de improviso, de cantador. É um pouco de Orson Welles também, ele dizia, eu não sei o que é que vai dar, a gente não sabe. Eu entro no set de cinema, não sei, sabe? Como eu vou construir aquela cena. Isso depende do ator, depende da atuação, da fotografia. Porra, isso é o verdadeiro cinema de criatividade. Eu acredito muito nisso. Lembrando Torquato Neto, grande poeta do Piauí, né, que dizia o seguinte: o poeta não se faz com verso, é o risco. No cume da navalha. Olha, eu estou todo arrepiado, com risco, os desafios. Essa é uma característica do cinema de rua, o improviso e imprevisível. Reisado também é assim. Isso é a linguagem de Reisado, não é só do Osório, não. Exatamente. Teatro de rua. Teatro de rua nos ensina a improvisar. Muito. E, Everaldo, lembrando também entre os atores e tal, lembrando da Major de Castro, que era a nossa Rainha. belíssima atriz e ótima atriz também, né? Fez tantos filmes com a gente. E Major. Sem dúvida, a interpretação dela é muito marcante, né? É muito legal. Everaldo conduzem assim, de momentos importantes do filme. Mas, assim, ouvindo o depoimento de vocês, né, em algum momento a gente estava falando de cinema de silêncio, mas, assim, para mim me parece muito explicado ainda essa produção do Rosenberg, tão grande e tão constante, assim, esse desejo de imagem, assim, e essa paixão pelo processo, né? Ou seja, as histórias das relações e das soluções e da relação com os artistas e com todos os técnicos e tal. Então, na fala de vocês fica muito evidente assim que tem uma paixão que é o processo, né? Esse filme sai e ele tem o tempo que ele tem que ter, encontrar as imagens que ele tem que ter, além do tempo também dos desafios da produção de cinema no país, mas também o tempo, né, de encontrar o lugar do filme, as imagens. E assim, uma das coisas que me impressiona muito no filme, e no que vocês estão falando também, é que eu acho que ele serve também como uma aula, assim, um exemplo da possibilidade de um cinema inventivo, né, baseado na edição, na capacidade de montagem, numa direção artística, num trabalho sonoro e na interpretação dos atores, que consegue você trazer mundos fantásticos, né? O cinema comum está habituado a ter que produzir isso de maneiras cada vez mais caras e cada vez e você mostrar aqui a edição, o trabalho de som, a interpretação, né? A direção artística, a fotografia, a luz, enfim, os elementos, né, fundamentais dessa arte do cinema, assim, eles oferecem recursos incríveis, né, para a criação desses mundos, que, nesse caso, é um mundo de fantasia que é mais real do que muitos documentários tentam mostrar o Brasil. Então, eu acho ele muito interessante nesse sentido. Assim, mostra também que há caminhos, que há possibilidade de dar vazão à criatividade, a desejo. Você pode encontrar isso em ferramentas, na produção, e esse fazer solidário que vocês estão, né, demonstrando muito aqui. Eu queria falar alguns comentários também do público que teve aqui. O de Freitas
falou de novo, salve mestre, conheci o Cariri pelas mãos, olhos e corações do Rosenberg e do mestre Oswald. Caetano Costanzo, filme excelente, parabéns a Everaldo. Everaldo está muito bom. O Petrus, né? O Petrus Cariri. Foi um prazer fotografar esse filme. Abraços, queridos. Deixa eu ver aqui. Evânio Soares, um filme nunca tinha sido tão nosso como esse em sua essência. Parabéns a todos os envolvidos. A Tatiana Marques, Paulo Soares, como foi fazer o papel do embaixador? Acho que você falou um pouco disso já, né? De Freitas, de novo, participativo. Mas ele não falou da dublagem, viu? Muito bom, vivo de saúde. O Caetano Costanzo, de onde veio a principal inspiração de Rosenberg e por que Fortaleza, mas acho que você também já respondeu isso, de certa forma. Mas se quiser falar alguma coisa sobre isso. E também... Olha, Pedro, esse Caetano aí é meu sobrinho. Ah, é? Tá. Então, estamos em família aqui. A gente, né, já avançou bastante a discussão e eu estava muito curioso, assim, eu ia perguntar do próximo filme de Rosenberg, mas aí eu fiquei curioso também com essa experiência com Chavantes. Queria que você falasse um pouco desses dois projetos. O Oswald falou também que está escrevendo, enfim. Eu queria saber dos projetos de vocês, assim, atuais, enfim, mesmo nesse contexto. Meu filho é dentro de casa, o projeto é ficar dentro de casa, se cuidando. É um projeto também. Estamos proibidos de sair. É por isso que eu bebo sim. Oswald, você podia falar. Everaldo está ensaiando. Hã? Everaldo está ensaiando o nosso próximo filme. É o momento do preparo de ator, né? Mas, Pedro, eu queria só lembrar também que a gente terminou falando, mas um papel fundamental é também o do produtor, né? De um filme, né? E, nesse caso, eu tive o cuidado, a generosidade e tal da Bárbara, né? Ou seja, você teve a graça de ter Bárbara. A Bárbara foi que me ajudou muitíssimo a fazer esse filme. Incrível no filme, foi. Ela, olha, novinha, danada, sabe? Trabalhou muito por esse filme e tal. E eu tenho, assim, como é que se diz? Eu agradeço muito a Bárbara por ter me possibilitado esse filme. Tem produzido também outros filmes meus, né? É muito bacana. Você podia falar um pouquinho desse projeto Chavante e do próximo, que é o Escravos de Jó? Olha, na verdade é o seguinte, eu conheci o Divino, que é um diretor de cinema Chavante, no Festival de Brasília. Ele participa de um filme chamado Divino e o Mestre. Não sei se vocês conhecem esse filme, né? E ficamos muito amigos e conversamos muito e tal. E eu tinha uma certa ideia que eu comecei a implantar de alguma forma aqui no Ceará e tal, que era a criação de escolas de saberes. Tá? O que seria isso? Seriam espaços comunitários de transmissão de saberes tradicionais de encontro a uma contemporaneidade, né? Ou seja, tal. Conseguimos já colocar em funcionamento 4 escolas dessa aqui no Ceará, e 2 estão surgindo no estado por inspiração dessa ideia e tal. Agora vai começar a ser realizado um sonho antigo, que é a criação da Escola de Saberes na São Rumeira, em Juazeiro do Norte, né? Para trabalhar com os rumeiros do Padre Cícero. Ou seja, isso é muito bacana, porque vai atingir o Nordeste inteiro e tal. E é um trabalho que eu faço voluntário, né? Ou seja, é um trabalho que faz parte, vamos dizer assim, da minha participação coletiva, né? E a gente tinha vontade de criar uma escola de saberes
Chavantes, uma escola onde os velhos pajés, onde os velhos mestres e tal, pudessem, de alguma forma, transmitir aquilo e fosse também um espaço de audiovisual, um espaço de registro, danças, de tradições, de lutas, né, de lutas políticas e tal. Né? E numa dessas conversas todas, foi feito, inclusive, projeto arquitetônico, ecológicos, assim, para ser construído dentro da aldeia, com participação dos próprios Chavantes e tudo. Mas como as coisas são complicadas e difíceis no Brasil, isso tudo terminou resultando num filme, né, que é um filme muito bonito, porque é um filme feito pelo Divino, pelo Chavante, pelo diretor, que registra os rituais, as festas, de alguma forma, os saberes desse povo. Né? Chama-se Chavante, o povo do sol nascente, porque eles têm toda uma ligação mítica e religiosa com o sol. Não é? Eu cheguei a conhecer figuras maravilhosas, como o Domingos, que morreu recentemente da Covid, né? E vários lá morreram da Covid também, praticamente abandonados à própria sorte, porque o governo proibia até a entrada de ONGs, de ajudas e de tudo mais. Né? E esse filme é muito bonito, porque é um filme todo falado em Chavante, né? E que resgata essa luta de um povo que sabe que, se não manter a sua cultura, a sua língua, os seus mistérios, a sua fé e a sua relação com a floresta e com a natureza, está condenado. E, no entanto, você tem ali aquele paraíso do Cerrado, cercado de soja por todo lado, de uma forma tão assombrosa que você é capaz de andar de carro numa pista por 100 quilômetros de soja, de milho transgênico. Isso é um pé de pau para um macaco fazer careta, como diz o... Que absurdo isso! E os aviões jogando agrotóxicos em cima e tal, e aqueles índios ali cercados, ou seja, as terras ameaçados, né? Muitas lideranças assassinadas, mortas. Ou seja, há um genocídio nesse país que tem 500 anos, mais de 500 anos, né? E não termina nunca. Né? Você vê o caso das crianças guaranis, o suicídio entre os adolescentes, você vê o que está acontecendo com os índios do Maranhão. Né? Ou seja, é um crime de tamanha dimensão, entende? E o mundo inteiro grita, e o Brasil praticamente, pelo menos a grande parte da sociedade, não é como se não tivesse acontecendo nada, né? Como diz, uma vez eu vi no filme de Zelito Viana, chamado Terra de Índio, um depoimento de um matador profissional e tal, e ele disse: uma vez eu atirei no índio, cheguei perto e ele estava com os olhos cheios de lágrimas, até parecia gente. Ou seja, é essa monstruosidade que se constrói nesse país, matando esses povos tão gentis, tão belos, tão sábios, que foram capazes de conviver milênios com a floresta e arrancar dessa floresta toda a beleza e toda a subsistência. E estamos vivendo agora num governo que faz, ou seja, uma política contra o índio, contra os quilombolas, contra os homossexuais, contra as mulheres, contra tudo, contra a vida, contra a cultura, contra qualquer coisa que represente a vida, numa necrofilia, tá entendendo? Num desejo de morte, que é assombroso que esse país não perceba que está doente. Nós vivemos num país profundamente doente. É isso. Muito bem, Rosenberg. Muito bem. É verdade. E aquela cena do filme, ele falou dos índios, é genial, aquela que vem todas as nomenclaturas, de todas as comunidades. Aquilo é tão atual. Quando eu vi hoje aquela cena,
Eu fiquei super comovido, porque é muito de hoje o que está acontecendo, né? Uhum. Do nome das nações que estão sendo exterminadas. Né? Isso. E, gente, esse filme é para estar... todo mundo deveria estar assistindo agora esse filme. Enfim. Mas é isso. O meu projeto é conseguir o mínimo de soberania sobre as ideias, atualmente. Aí, fora isso, tem os projetos de teatro, de cinema, que está tudo meio parado mesmo. Mas eu quero, antes de terminar, falar uma coisa. Você falou do interculturalidade, não é? Eu já participei, é muito bacana esse projeto aí de vocês na universidade, muito bacana. Eu levei o monólogo com Luiz Carlos Vasconcelos, daqui, o Reino de Ariano. Reino de Arianos. Legal. Muito legal. Bacana vocês estarem fazendo sempre esse projeto. É o 10º. É o 10º? É. Bacana. Oswald, queria falar um negócio aqui. Eu queria complementar uma afirmação do Rosenberg e de algumas pessoas aí. Assim, a arte não muda nada. Olha, a arte não muda, mas faz despertar o que tem no eu profundo das pessoas, como a dor também. E a poesia, a dor e a poesia, elas têm esse poder, muito mais do que a economia, do que a política, porque dizem que esse negócio de arte não é supérflua. Esse negócio é que justifica não ter nada para a arte, primeiro via a economia e a política, entende? A arte é capaz de despertar o que tem no profundo das pessoas. É claro, se é uma pessoa ruim, vai despertar raiva, ódio, vai ficar querendo matar o artista, né? Ou então, e a dor da mesma forma. Por exemplo, muita gente agora, com essa dor dessa pandemia, está se revelando como pessoas violentas, pessoas iradas, pessoas muito más, né? Mas outras também estão vendo aflorar o que tem de mais profundo nelas em bondade. E a poesia, o maravilhamento, também proporciona isso. Então, por isso, vale a pena, Rosenberg, vale a pena fazer esses filmes, vale a pena continuar insistindo. Eu digo assim que eu terminei minhas memórias, mas não terminei por enquanto, né? Porque eu tô com esse ano eu tenho 5 livros novos para publicar, né? Vou publicar eu já publiquei no ano passado eu publiquei uns 5 também, e foi em papel, e saí voltando com o livro para todas as pessoas que fazem parte do livro, estão dentro do livro, saí andando o Ceará inteiro e em alguns lugares do Brasil, vendendo esse livro de mão em mão, no meio da rua, como vendedor ambulante. E agora eu sei que não vou poder fazer isso, mas eu vou fazer online isso aí. Vou insistir e vou fazer esse livro. Não é querendo ganhar nada, não. Quero ganhar nada com o livro, como não ganho com o cinema, não. O livro é muito menos. As livrarias também estão fechando, estão entrando em pânico, né? E livraria ninguém ganha nada, não. Mas eu vou botar online, porque eu sei que vale a pena deixar esse testemunho. Claro que isso não vai evitar os desacertos do mundo, o desconcerto do mundo, os desastres que estão acontecendo, mas que vai revelar no coração das pessoas o que elas têm de mais profundo. Ok. Bom, eu queria agradecer muito assim, a presença de vocês, a conversa que a gente teve aqui, as coisas que foram ditas, assim, a experiência de ver o filme, né, também junto e depois conversar sobre isso. Eu também tô, na verdade, também tentando me recuperar das palavras, sobretudo do Rosenberg. E ainda bem que vocês falaram depois, porque eu não sabia o que fazer. Eu queria agradecer e dar uma boa noite e falar que essa parceria segue, né? A gente encontrou alguns pontos assim, né, de Freitas como amigo em comum, o Paulo que já esteve aqui com a gente presencialmente, assim, fico aguardando esse momento que a gente vai ter essa conversa num espaço real, de poder se conhecer e seguir esses assuntos que a gente começou por aqui, tá bom?
Um grande abraço para todo mundo. Tá bom, muito obrigado, viu? Eu agradeço ao Pedro, agradeço a Lívia também. Lívia, obrigado. Obrigado, Lívia. Pedro, Oswaldo, Everaldo, João Paulo, ou seja, a turma do cangaço aí toda. Olha, vou começar a estudar espanhol, viu? Ó, Me chama, Rosenberg. Pode me chamar que eu estou dentro. Vou começar a estudar espanhol. E começa, eu vou te mandar a região da Espanha e que sem sotaque, hein? Tá bom, por favor. Tchau, hein, pessoal? Boa noite. Tchau. Boa noite. Uma alegria estar com vocês. Uma alegria. Lindo, lindo. Tchau.